Gostaria de cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Nesse momento gostaria de estudar a palavra de Deus com os irmãos, um tema sobre seitas e heresias, um tema de estudo, de apologia, defesa da fé, defendendo a fé, a Bíblia, a fé cristã, contra uma seita muito difundida no Brasil, que veio dos Estados Unidos, a Igreja de Mórmon, ou mormonismo, como os irmãos queiram chamar. Então nós vamos estar aprendendo o que são os mormons, o que eles pregam, o que eles creem, de onde vieram e o que a Bíblia diz a respeito deles. Gostaria de fazer uma oração antes de começar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ilumina nossos corações para contemplarmos a beleza da Sua palavra, para não sermos enganados, porque nos últimos dias a Tua palavra diz que muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé, abandonarão a palavra, dando ouvido a ensinamentos de demônios, tendo as suas mentes cauterizadas. Por isso, ilumina nossos corações, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para que não sejamos enganados, em nome de Jesus. Amém. A Igreja dos Mormons, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, foi organizada em 1830 no estado de Nova York por Joseph Smith Jr., nascido em Sharon, estado de Vermont, nos Estados Unidos. Foi fundada por este homem chamado Joseph Smith. Ezequias Soares comenta que Joseph Smith chegou a ser candidato ao cargo de presidente da República dos Estados Unidos, e seu sucessor, Brigham Young, foi o primeiro governador de Utah. A intenção aqui é apenas examinar suas doutrinas à luz da Bíblia, que, segundo se crê, também é considerada sagrada pelos mormons. Neste sentido, sem qualquer preconceito por suas crenças, procuraremos respaldar este estudo, meus irmãos, em fontes históricas, documentais e na própria Bíblia, deixando que os irmãos avaliem a sua fé. Pois a Bíblia diz que Deus ama o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. E isso vale também para todos aqueles que fazem parte do mormonismo. Primeiramente, vamos meditar sobre o conteúdo da visão de Joseph Smith. O livro dele, chamado Nosso Legado, publicado pela Igreja em 1996, cita a história em que Smith diz: vi dois personagens pairando no ar, acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, disse para o outro: este é meu filho amado, ouvi-o. Lee Grant Richards, do Conselho dos 12 Apóstolos, diz no livro Uma Obra Maravilhosa, um Assombro, que essa aparição teria sido Deus Pai em pessoa e Jesus. Será que o mormon aceitaria ensinos que contrariam a Bíblia? Não. Então ele não pode aceitar essa visão. A Bíblia responde que Deus nunca apareceu para homem algum. Aí os irmãos leiam em João capítulo 1, versículo 18, que diz que ninguém viu a Deus o Pai a não ser o Filho unigênito do Pai. Em 1 João 4,12 também nos diz que Deus não foi visto por homens. A palavra diz em 1 Timóteo 6,16: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra, em 1 Timóteo 6,16. Em Êxodo 33º capítulo, do verso 19 ao 20, diz: e Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome. E acrescentou Deus, dizendo a Moisés: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Em João 1,18: ninguém jamais viu a Deus. Em 1 João 4,12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Então nós vemos que há uma contradição no mormonismo, pois o seu fundador Joseph Smith afirma ter visto o Pai, o Filho, e a Bíblia diz que ninguém viu o Pai. Ninguém viu o Pai.
Então, se eles dizem que a Bíblia é sagrada e eles crerem nela, então eles se contradizem nesse aspecto. Depois nós vemos também no livro Em História de Joseph Smith, ele relata outra visão. Dessa vez ele afirma ter recebido a visita de Moroni, um anjo. Ele mesmo relata: disse-me que havia um livro escondido escrito em placas de ouro que continha a plenitude ou a abundância do Evangelho eterno, tal como for entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Segundo esse mensageiro, Smith deveria traduzir o livro que teria sido enterrado na colina de Cumorah. Pergunte-se: teria sido de Deus essa visão? A Bíblia responde que, se o mensageiro apresentar um outro evangelho além do que já existe, ele será amaldiçoado, ainda que se identifique como um emissário divino. Gálatas 1,18: mas ainda que nós, ou eu, Paulo dizendo, ou um anjo dos céus pregue outro evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, seja amaldiçoado. O livro de Mórmon é chamado de um outro testamento de Jesus Cristo. Então nós vemos, irmãos, a contradição logo no começo, desde o seu fundador, que afirma ter visto Deus, o Pai. Depois afirma que um anjo lhe mandou escrever um novo evangelho, contrariando também a própria Bíblia, que diz que Deus não pode ser visto por homem algum, e que mesmo que o anjo do céu ou qualquer um que seja homem na terra pregue um outro evangelho que vá além do que está na Bíblia, que seja anátema. Então, querido, se você faz parte desta religião, eu convoco você a continuar ouvindo esse estudo bíblico e a depois tirar suas próprias conclusões. Vemos também, queridos, que o mormonismo, ele afirma que eles têm o evangelho verdadeiro, porque o único evangelho deles, que é o livro de Mormons, é um cumprimento da Bíblia, e a Bíblia já é o suficiente, irmãos. A Bíblia já está completa, não precisamos acrescentar nada nem diminuir das sagradas palavras do bom Deus. Devemos então, meus queridos, analisar fortemente isso. Sobre as profecias a respeito da visão de Smith. O livro Ensinamento dos Presidentes da Igreja de Salt Lake City, Utah, diz que John Taylor menciona que José profetizou sobre Joseph Smith, que está no livro dos Mormons, em 2 Nefi, no 3º capítulo, do verso 14 ao 25. Ele refere-se a Smith como profeta descendente do mesmo José que foi vendido no Egito. Olha só a barbaridade, irmãos, que chega à cegueira de um homem. Se Smith nem mesmo era judeu, como poderia ser descendente de José? A Bíblia responde: tudo que te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Deuteronômio 12, versículo 32. Eles chegam ao absurdo de dizer que eles conseguem, que ele é descendente de José, que foi vendido no Egito. Nem judeu ele é, irmãos. Então devemos analisar o mormonismo conforme nos instrui a santa palavra do nosso Deus. Sobre a visão dos mortos tida por Smith. Olha só esse dado histórico que eu estou aqui nas minhas mãos nesse livro. Em 1829, Smith Oliver Conder disse ter recebido a visita de João Evangelista, que lhe teria concedido o sacerdócio de Arão. Além disso, Smith diz em Story of the Church, na página 19, ter recebido revelações de muitos espíritos dos mortos, como Pedro, Tiago, João Batista e outros. Muitas dessas revelações de mortos estão contidas no livro Doutrina e Convênios. Isso é inaceitável à luz da Bíblia. A consulta aos mortos, que é espiritismo, é duramente condenada por Deus. Leia, irmãos, em Isaías 8, do verso 19 ao 20, que diz para não consultarmos os mortos. Então, meus irmãos, vemos aí que há muita contradição no mormonismo. Afirma-se que é judeu sem ser judeu. Afirma-se ter contato com mortos, sendo que a Bíblia proíbe isso, e diz que é impossível
disso acontecer, afirma ter visto Deus, o Pai, se a mesma Bíblia afirma que é impossível alguém ver Deus e continuar vivo, e depois ainda afirma que um anjo Moroni mandou que eles escrevessem o novo Evangelho. Então vemos a origem. Poderia Smith restaurar o Evangelho, contrariando-o ao mesmo tempo? Se ele, por causa de seu desejo de conhecer a verdade, por estar confuso, como ele mesmo relata, foi enganado pelo inimigo, se isso ocorreu, os elders devem segui-los? Se até Jesus foi tentado, isso não seria possível? Todo mundo sabe que sim. Os mormons devem ouvir a palavra de um homem cheio de incertezas ou a palavra de Deus? Conforme diz a Bíblia em 2 Coríntios 11, o texto 14 diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Pense, se a visão de um anjo de luz pode ser maligna, quanto mais se o anjo nem mesmo for citado na Bíblia. Por falar nisso, eu nunca li o nome do anjo Moroni na Bíblia. Você já leu, irmão? Pense, se ele não vem da Bíblia, de onde teria vindo então? Irmãos, os irmãos ficarão chocados com o prosseguimento desse estudo. Smith e os habitantes da Lua. Eu estou até dando risada aqui porque é engraçado isso. Raimundo de Oliveira menciona que Joseph Smith disse que os habitantes da Lua têm tamanho mais uniforme que os habitantes da Terra. Tem cerca de 1,83 metros de altura, veste-se muito à moda dos Quakers e seu estilo é muito geral, com quase um só tipo de moda. Tem vida longa, chegando geralmente a quase 1000 anos. Evidentemente, Smith jamais sonhou que algum dia o homem chegaria à Lua e verificaria que lá não há nenhum tipo de vida. Seria confiável a visão de um homem que disse haver habitantes na Lua? Talvez ele realmente estivesse com a cabeça no mundo da Lua quando disse isso. Isso é até motivo de darmos risada, né? Esse homem que viveu no século passado, não existia foguetes ainda, e disse que na Lua havia ETs, habitantes ali. Depois o homem vai até a Lua e comprova o contrário. Então os irmãos devem estar cautelosos. Se você é mormon ou está pensando em ir para lá, você deve vigiar. E se você é cristão e fica ouvindo conversas de mormons, te aconselho a ouvir esse ensino, anotar as passagens bíblicas para evangelizá-los e falar de Cristo a eles, porque eles estão no engano e é só a graça e a misericórdia do nosso Deus para salvá-los. Respostas sobre Joseph Smith. Respostas sobre o falso mensageiro. O livro Nosso Legado, página 4, diz que Smith tornou-se profeta aos 14 anos. É possível que alguém seja aceito como profeta sem ser de fato um mensageiro divino? A Bíblia responde que sim. Veja, assim diz o Senhor dos Exércitos: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles vos profetizam falsamente meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Jeremias 29, do verso 8 ao verso 9. Então, o homem que se titula um profeta, mas que suas profecias contradizem claramente, explicitamente, teologicamente os ensinos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, esse é considerado um falso profeta, pois profetiza falsamente em nome do Senhor. Joseph Smith e o fundamento dos apóstolos. O livro Doutrina e Convênios diz que Joseph Smith, o profeta vidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens deste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. Seria ele maior que os apóstolos de Jesus que lançaram o fundamento do próprio cristianismo? Seria Smith pretendente ser este profeta? Então o fundamento dos apóstolos teria sido incompleto? O mormon deve acreditar que em alguém que escreve sobre si mesmo? O correto não seria o respaldo de outros? E por que a Bíblia nada fala dele? Não estaria ele lançando outro fundamento desnecessário, já que suas visões tratam de outro suposto evangelho de Jesus Cristo? A Bíblia responde, irmãos: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 3, verso 11: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Efésios 2:20: nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela,
para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno. Deuteronômio 4:2. Então vemos que o fundamento é Jesus Cristo. E edificado sobre esse fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde Cristo é a pedra angular, devemos nada acrescentar nem diminuir da Sagrada Escritura, como a própria palavra nos ensina. E Joseph Smith fez totalmente o contrário. Fez totalmente aquilo que desagrada ao Senhor. Então devemos vigiar. Sobre a veracidade profética de Joseph Smith. Em sua profecia acerca da restauração de Israel à Palestina, ele previu o milênio para os seus dias, mas a profecia de Ezequiel 37 começou a cumprir-se em 1948, mais de 100 anos após a sua morte. Na quarta profecia furada, Smith dá a seguinte profetada: e agora Sião prosperará e se tornará gloriosa, muito grande e muito terrível. Joseph Smith estava em Kirtland, Ohio, quando essa profecia foi feita, e não tinha conhecimento de que Sião havia sido removida 2 semanas antes da assim chamada revelação. Isso que é profetizar. Então devemos tomar cuidado. Como saber se Joseph Smith, fundador do mormonismo, foi um falso profeta? Após constatar que suas profecias não se cumpriram, verifique agora se Smith era ou não um falso profeta, de acordo com o que a Bíblia responde em Deuteronômio 18, 20 a 22. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Se disseres em teu coração, como conheceremos a palavra que não procede do Senhor? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disse não acontecer nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor, como soberba falou o tal profeta. Não tenha temor dele. Então não tenha temor de Joseph Smith, nem de seus seguidores, nem de suas ameaças se você sair de lá, pois todas as profecias deles são falsas, mentirosas e contrariam a Bíblia, a qual eles mesmos afirmam ser o livro de Deus. Eles mesmos se contradizem, e suas profecias não se cumpriram porque não foi Deus que falou. O que Deus fala, Deus cumpre. O que Deus não fala, mas é o homem ou os demônios, é falsos profetas. Então você deve vigiar com o que você ouve. Sobre o sacerdócio de Joseph Smith, pois ele mesmo disse que apareceu a ele João evangelista e disse que ele era a continuidade do sacerdócio araônico. O mormonismo reivindica que Joseph Smith recebeu o sacerdócio araônico de João Batista. Mas será que Deus teria mudado? Tiago 1,17. Se Deus escolhe dezenas de homens em diversos períodos da história para produzir a Escritura, por que ele mudaria agora escolhendo apenas um? Porque Deus começaria de novo uma coisa que ele mesmo já concluiu, já que ele mesmo disse para não acrescentar nada mais à revelação. Apocalipse 22:18. Ou Deus ou Smith está mentindo. Bom, entre Deus e Smith eu fico com Deus. E você? Acredita em que, irmão? Quem garante que Smith não tenha criado toda essa história? Afinal, quem está lá para confirmar? Veja o que a Bíblia responde em Hebreus 1, do verso 1 ao verso 2. Sobre o sacerdócio de Arão e Melquisedeque. O sacerdócio de Arão e Melquisedeque é reconhecido pelos mormons, tendo como ponto de partida as supostas revelações de Joseph Smith. Essa crença, no entanto, não tem nenhuma base bíblica. De fato, a Bíblia responde que o sacerdócio de Arão foi removido. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Hebreus 7, do versículo 11 ao 12. E o de Melquisedeque é exclusivamente de Cristo. Então, o ministério sacerdótico do Antigo Testamento já abolido foi. Sacrifícios já não são necessários mais. Hoje temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, conforme você estude a sua Bíblia na carta aos Hebreus, e confirme o que eu estou lhe dizendo, e perceba que sumo sacerdote é Jesus. E sacerdotes são todos aqueles que professam a fé em Cristo, não no mormonismo, não nas heresias que Joseph Smith, o fundador do mormonismo, prega. Então devemos vigiar para não cair nas contradições.
O testemunho de Joseph Smith. Muitos mormons não sabem, mas há registros de que Smith incentivou o incêndio de casas de quem se opunha à igreja. Alguém escolhido por Deus faria isso? Veja o que a Bíblia responde em João 8,31. Sobre as práticas ocultistas de Joseph Smith. Smith foi condenado por ler bola de cristal, adivinhar a sorte e andar a caça de fortuna por um juiz de Bainbridge, Nova York, em 1826, 6 anos depois de supostamente ter tido sua primeira visão. Como Deus poderia ter escolhido quando as escrituras só foram dadas a homens santos? Analise que a Bíblia responde em 2 Pedro 1:21, que as profecias ou a palavra de Deus foi dada a homens santos. Como que um homem desse que manda incendiar casas, que diz ter visto Deus, que tantas contradições que eu disse até aqui e muito mais ainda diremos, sobre praticar práticas ocultistas, ler bolas de cristal, consultar mortos, como este homem pode ser santo e ter algo de Deus? Então os irmãos devem pensar e analisar o que os irmãos estão ouvindo. Sobre a morte de Joseph Smith. Smith e seu irmão Hiram foram mortos a tiro em 27 de julho de 1844 em Carthage, Illinois, devido aos danos cometidos contra a sociedade da época. Leia o que a Bíblia responde em 1 Timóteo 4:1-2. Então ele foi morto, assassinado, conforme danos que cometeu na época. Agora vamos numa outra parte. Resposta sobre o Livro de Mormon. O Livro de Mormon, publicado em 1830, editado por Joseph Smith, foi considerado a tradução de placas de ouro escritas por Mormon, líder e profeta dos Nefitas, suposto povo que teria habitado a América. Essas placas teriam sido enterradas em 420 d.C. por Moroni, filho de Mormon, e reveladas então a Smith. Afirma-se que este mesmo povo teria recebido a visita de Jesus após a sua ressurreição, vindo a ser destruído. Sobre a natureza do Livro de Mormon. O livro contém trechos dos livros litúrgicos das igrejas anglicanas e metodistas, que foram fundadas respectivamente nos séculos XV e XVIII. Pare e pense. Como poderiam conter liturgia dessas igrejas que surgiram muitos séculos mais tarde, a não ser que tais partes fossem copiadas? Leia o que a Bíblia responde sobre a natureza das Escrituras, da Palavra de Deus. Sobre as discrepâncias do Livro de Mormon. A edição brasileira de 1960 contém 616 páginas. O Livro de Mormon, como é chamado, é tido pelos seguidores do mormonismo como inspirado, tal qual a Bíblia. Como o Livro de Mormon pode ser verdade se ele possui cerca de 10.000 citações da tradução da Bíblia do Rei Tiago, de 1611, uma vez que ele pretende ser a tradução das placas enterradas de 420 até 1823, o livro não seria, nesse caso, uma farsa, um plágio? Confiro que a Bíblia responde em Gálatas 1:8-9, que é o que nós já lemos, que mesmo que o anjo do céu pregar um outro evangelho, seja anátema. Então vemos que no livro de Mormons descartaram trechos litúrgicos das igrejas protestantes, anglicanas e metodistas, fundadas muito tempo depois do suposto ano em que o anjo Moroni, 420 depois de Cristo, enterra essas placas de ouro, a qual diz Joseph Smith ser o seu fiel tradutor. Então vemos as contradições. Copiam trechos da escritura da Bíblia traduzida para o rei Tiago em 1611. Então vemos que é impossível alguém dizer que o livro de Mormons veio de 420 depois de Cristo, se eles copiaram trechos de livros dos séculos passados. Então você, irmão, deve parar e pensar. Por que um livro escrito numa suposta língua egípcia, desconhecida até 1611, conteria diversas palavras e frases da versão da Bíblia do rei Tiago, que foi publicada neste mesmo ano, retirada na ordem exata em que são encontradas? Nem mesmo as expressões sublinhadas na Bíblia foram modificadas. Compare Isaías 53, do verso 2, 3 e 4, rei Tiago, com Mosias 14, do verso 2, o terceiro e o quinto. E você notará o plágio escrachado. Analise o que a Bíblia responde, Apocalipse 22, 18 e 19. Então vemos a grande falha do mormonismo em seus livros.
Se o livro de Mórmon é a nova revelação, por que foi necessário fazer cerca de 4.000 correções, sendo preciso efetuar diversos acréscimos? Como posso crer num registro cheio de erros? Se ele está cheio de erros, o seu ensino estaria correto? Dificilmente. O registro do ensino correto pode ser transmitido com erros? Claro que não. Do contrário, ele também não estaria errado. Como Deus perfeito que é, poderia ter sido o autor de uma obra tão cheia de erros? Porque quando são citados trechos da Bíblia do rei Tiago, a gramática de Joseph T. Smith é excelente. Pense um pouco. Isso não confirmaria que, de fato, o livro foi em parte, além de uma criação imaginária, uma compilação muito mal feita? Veja o que a Bíblia responde. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos profetas. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, em 2 Pedro 2, verso 1 da Nova Versão Internacional da Bíblia. Então é isso que acontece, irmãos. Falsos profetas surgindo no meio de nós para negar a inspiração bíblica e para contradizê-la, trazendo sobre si mesmos e sobre seus seguidores uma repentina destruição. Queridos, é momento de nós pensarmos e analisarmos para não cairmos na contradição nem no engano. Segundo o livro de Mórmon, em 30 anos, 2 nações surgiram de 28 pessoas. Segundo a Nef 5, versículo 5, 6 e 28. Referindo-se aos nefitas e aos lamanitas, em várias épocas, Jaron 8 diz: multiplicamo-nos consideravelmente, espalhando-se sobre a face da terra, e nos tornamos imensamente ricos. Relamã 3, versículo 8 diz: se multiplicaram e se espalharam, começou a ser povoada toda a face da terra, desde a parte sul do mar até o litoral do norte, e do litoral oeste até o litoral leste. Segundo Mórmon, era quase tão numeroso como as areias do mar. Isso é impossível. Nem coelho se multiplica assim em tão pouco tempo. Veja o que a Bíblia responde em 2 Tessalonicenses 2, no verso 3. Então vemos que esse livro é cheio de contradições, é cheio de erros, com mais de 4.000 correções, mais de 4.000 erros. Sobre a historicidade do livro de Mórmon, a arqueologia prova que os habitantes da região indicada no livro de Mórmon eram muito diferentes da descrição que ele dá quanto aos costumes, moedas, nomes e língua. Comprova que o livro não passa de uma história fictícia, faz menção de espadas, capacetes, escudos, cereais, sedas, gado dos bois, vacas, carneiros, cabras, cavalos, burros e elefante. No livro de Mórmon Alma, no 3º verso 5, no 43 verso 18, e no Éter 15 versículo 15 e 9 versículo 17 e 19, Jaron versículo 1, 8 e 2 Nef 5, 15. Mas isso não existia na América nesse tempo. Chegaram em 1492 com os descobridores. Leia o que a Bíblia responde. Então eles diziam que existiam ferro, burros, elefantes e tanto tipo de coisas nessa época na América, em 400 depois de Cristo, só que a arqueologia comprovou que isso só chegou na América depois do descobrimento em 1492. Então vemos aí mais erros históricos e arqueológicos no livro de Mórmon. Agora, sobre o que a Bíblia diz sobre o mormonismo. Apocalipse 22 diz assim: declara a todos que os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Apocalipse 22, 18. Então devemos tomar cuidado ao acrescentar coisas na Bíblia, pois sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 2 Pedro 1,20. Todas as igrejas que vemos por aí que afirmam ser as únicas intérpretes fiéis da Bíblia, elas estão caindo numa heresia gravíssima, pois
A Escritura não é de particular interpretação, não é de interpretação da Igreja Quadrangular, Assembleia de Deus, Universal, Congregação, Deus e Amor. A Escritura, ela só tem uma interpretação e esta não se contradiz, mas pelo Espírito de Deus é uma só. E todos aqueles que querem interpretá-la particularmente, formando regras, doutrinas, usos, costumes, regras e leis de particular interpretação, estão caindo nos enganos, assim como os mormons caíram no engano. Então devemos tomar cuidado, muito cuidado. A Bíblia diz: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, eles anunciaram um sinal miraculoso ou um prodígio. Se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor seu Deus está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor seu Deus e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vós. Deuteronômio 13, verso 1 ao 5. Então devemos tomar cuidado, muito cuidado. O sucessor de Smith, Brigham Young, diz em Ensinamento dos Presidentes da Igreja, na página 163, que o casamento eterno é o alicerce dos mundos e dos deuses. Note que a edição escreve deuses com letra maiúscula, reconhecendo, portanto, a existência de outros deuses, além do único Deus verdadeiro referido na Bíblia Sagrada. Trata-se de uma visão pagã anticristã. O monoteísmo é uma característica distintiva do Antigo Testamento e a base do próprio cristianismo do Novo Testamento. Ensinar a existência de outros deuses é afrontar o próprio Deus. Em Deuteronômio 6, versículo 4, Isaías 43, verso 10 e 11, Isaías 44, verso 6 e 8, Isaías 45, verso 21, 22, 46, verso 9 e Marcos capítulo 12, do 29 ao 34, nos afirma a existência de um só Deus e o sucessor, aquele que deu continuidade depois da morte de Joseph Smith. Brigham Young diz que existem outros deuses imundos. Então afirmamos, irmãos, que é só a misericórdia de Deus. Sobre a originalidade da Bíblia Sagrada, Hernandes Dias Lopes diz que a Bíblia é o maior compêndio literário da história. É a carta pessoal de Deus ao seu povo. É a regra suprema de doutrina de vida, de fé e prática. 2 Timóteo 3, capítulo, verso 16 a 17. Mesmo a Bíblia tem mais de 5.000 manuscritos gregos. Só no Novo Testamento, datados do século II d.C. até o século XV, afora as descobertas do Mar Morto. A Bíblia responde: em nós aprendais a não ir além do que está escrito, em 1 Coríntios 4, verso 6. E em Jeremias 1,12 diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Então tudo aquilo que vai além do que está escrito, seja qualquer igreja evangélica ou não evangélica, que quer aumentar ou diminuir a Bíblia, nós devemos tomar muito cuidado para não ir além do que está escrito, para não cairmos em contradição. Se vocês quiserem saber mais sobre a Bíblia, escutem a mensagem que Deus me deu sobre a Bíblia Sagrada. O que ela diz acerca dela, que homens, tanto do ramo religioso como cientistas e líderes, disseram a respeito dela. A Bíblia Sagrada, ela é suficiente para nossas vidas. Ela é suficiente. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, em 2 Timóteo 3,16, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo próprio Espírito Santo. Em 2 Pedro 1, do 20 ao 21. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. É o que nós estamos falando desde o começo, meus irmãos, que devemos tomar cuidado. Isaías 55, do 10 ao 11 diz:
Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar ou florescer para ela, produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja, atingirá o propósito para o qual eu enviei. A Bíblia é o livro dos séculos, é divinamente inspirada, poderosa, digna de total confiança, pura. Em Salmo 19:8, justa, santa e boa, Romanos 7:12, perfeita, Salmo 19, versículo 7, Romanos 12:2, e verdadeira, Salmo 119, versículo 142. É a palavra de Deus, irmãos. Ela que nós devemos seguir, que nós devemos buscar. Ela tem o poder profético, pois não foi dada por obras humanas, mas foi inspirada por Deus, e é um livro de total confiabilidade, inerrância, e é inquestionável. Ela não tem falhas, como é o livro de Mórmon, cheios de falhas. Então devemos tomar muito cuidado, muito cuidado. Respostas sobre Deus e o mormonismo, sobre a natureza de Deus. A obra Ensinamentos do profeta Joseph T. Smith, compilado por Joseph T. Fid, afirma que o próprio Deus já foi como nós agora. Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Absurdo. A Bíblia responde que Deus é Espírito, João 4:26 e 1 Timóteo 6, do 15 ao 16. Afirmar que Deus tenha sido um homem seria tentar despir dos atributos que o tornam Deus. Eternidade, onipotência, onipresença e onisciência. Salmo 90, Salmo 139, Apocalipse 19:6, Malaquias 3º capítulo, verso 6. Isso é impossível, pois Deus é transcendente enquanto o homem é imanente. Antes de nascer os montes e de criares a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que seu Criador? Jó 4, verso 17. Sobre a humanidade de Deus. Em Doutrinas e Convênios 130, verso 22, é dito que o Pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível como o do homem. Lourenço Snow disse: como o homem é, Deus foi, como Deus é, o homem poderá vir a ser. A Bíblia responde que Deus Pai não é homem, nunca foi e nunca será. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oséias 1:9 e Romanos 1:22-23, Deus é Espírito. João 4:24, depois vocês confiram aí as referências bíblicas na casa de vocês. Oséias 11:9 diz: não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, não virei com ira. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Criador e não a criatura. O Criador nada tem a ver com a criatura, pois ele é superior à criatura. Ele é eterno, santo, e de eternidade a eternidade ele é Deus. O resto é tudo ser existente. Deus não existe, Deus é. Antes de haver existência, Deus já é. Antes de houver existência angelical, existência de céus e terra e dos mundos visíveis e invisíveis, de eternidade a eternidade ele é, o eu sou. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Então, meus irmãos, Deus é além da compreensão nossa, compreensão humana. Ele é soberano, poderoso, e tudo que vai acontecer nesse planeta Deus já sabe, Deus já determinou o que vai acontecer. O passado, o presente e o futuro para Deus é a mesma coisa. Para Deus o Apocalipse já está cumprido. Para Deus todas as palavras que saem de nossas bocas já estão escritas no seu livro. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Ninguém, quando peca, pega Deus de surpresa. Quando dizia da igreja, pega Deus de surpresa, pois tudo está no seu controle soberano. Olha só que absurdo esse ensinamento do profeta Joseph T. Smith no seu livro Ensinamentos, na página 365. Diz que Deus tem um pai, um avô, e assim sucessivamente. Como se chamaria o avô de Deus? Vovô Deus? Inconcebível, absurdo, é lastimável tal crença.
A Bíblia responde que Deus não tem origem, ou seja, Deus não existe, Deus é. É absurdo tentar imaginar Deus. O teólogo Agostinho dizia que se compreendêssemos Deus, ele não seria Deus. Deus é muito maior, irmãos, do que nós imaginamos. Sobre a exclusividade de Deus, o livro de Abraão, capítulo 4, do verso 1 ao 5, a pérola de grande valor e princípios do Evangelho, página 9, ensinam que há muitos deuses. Já no livro de Abraão lemos ali: então o Senhor disse, desçamos, e eles desceram no princípio, e eles, isto é, os deuses, organizaram e formaram os céus e a terra. Abraão 4:1. A Bíblia responde, porém, que há um só Deus vivo e verdadeiro, e que além dele não há outros deuses. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão ele. Deuteronômio 4:35. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4:6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em 1 Timóteo 2:5. Queridos, há muitas bases bíblicas sobre a divinização do homem. O livro de Abraão e princípios do Evangelho ensinam ainda que os seres humanos podem vir a ser deuses e deusas no reino celestial. A Bíblia responde: assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a taça vai roendo. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses, e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Para a árvore pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, é morto e permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora, e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Jó capítulo 13, verso 28, capítulo 14, do verso 1 ao 5 e do verso 7 ao 12. Fala sobre a humanidade do homem. O homem jamais será Deus. Deus é um só, meus irmãos. Então não confundamos salvação e perfeição no céu com Deus, como se quando chegarmos no céu se tornaremos Deus. Jamais. Assim como as estrelas à noite brilham, de dia o sol brilha, mas as estrelas estão ali, mas não vemos elas, porque a luz do sol é muito forte. Então não há espaço para a luz das estrelas. Assim no céu será também. A luz da glória de Deus será tão forte que o mais santo entre nós, a luz do maior salvo que estiver nos céus, do maior do reino dos céus que estiver nos céus, será como se não fosse nada comparado à luz da glória do Deus imanente, transcendente, onipotente, onipresente, soberano, onisciente, eterno, fiel, maravilhoso Senhor. Jamais, irmãos, alguém pode se comparar à grandeza do nosso bom Deus, à glória do nosso bom Deus. Respostas sobre os anjos e o mormonismo. Contrário ao que ensina a Bíblia, Doutrinas e Pactos, seção de autoria de Smith, diz: há duas espécies de seres no céu: os anjos, que são personagens ressurretos, tendo corpos de carne e ossos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, os que não são ressurretos, mas herdam a mesma glória. Sobre os anjos serem iguais aos homens, a Bíblia responde que os anjos não são oriundos de homens aperfeiçoados, e são superiores aos homens, sendo criados antes deles. 1 Coríntios 4:9, Salmo 8, do verso 4 ao 5. A Bíblia responde que parte do ministério dos anjos é assistir à igreja. Mateus 13:41, 24, 31, Hebreus 1:14, Salmo 91, do verso 11 ao 12. Sobre Jesus e os anjos. Os que não se casam no mormonismo e seus rituais, ou solteiros, se tornam anjos. Já os que se casam chegam ao nível da divindade. A Bíblia responde que Jesus é superior aos anjos. Hebreus 1, 4 ao 5. Então devemos tomar cuidado com essas visões de anjos e doutrinas angelicais do mormonismo.
devemos tomar cuidado para não cairmos em contradição. Pois todos os homens pecaram. Todos os homens pecaram. Mesmo que o mormonismo aceite o homem como um Deus e rebaixa Deus ao nível de um homem, a Bíblia diz o contrário. Em Romanos 3, do verso 10 adiante, diz que todos pecaram, não há nenhum justo sequer. E que Deus é o Senhor de eternidade em eternidade. O homem é temporal, o homem não consegue se auto-evoluir, pois em Jó 14,4 diz: quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Que o homem pode ser puro, como pode ser justo quem nasce da mulher? Em Jó 15, versículo 14. Então devemos tomar cuidado. Todavia não há um justo na terra, ninguém há que pratique o bem e nunca peque. Eclesiastes 7,20. Pois não há ninguém que não peque. 1 Reis 8,46. Então o homem não é divindade, o homem é um ser que precisa de um Salvador, precisa de Jesus para ser salvo e ir para os céus. Então nós vemos que eles se contradizem muito, desde da sua criação, do seu fundador. O que você acha das seguintes afirmações sobre Jesus, dos mormonismos, irmãos? Ele não foi gerado pelo Espírito Santo, revista de discursos. 1 verso 50. Jesus Cristo foi polígamo. Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, eram suas esposas pluralistas. Maria Madalena era outra. Também a festa nupcial de Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, realizou-se por ocasião de um dos seus casamentos. Brigham Young, o sucessor de Joseph Smith. Totalmente antibíblico, é claro. Pelo jeito, o pessoal não conhece mesmo a Bíblia. Basta conhecer um pouquinho para saber que se trata de declarações errôneas e descabidas. É o Código da Vinci. É o Dan Brown do século passado, Joseph Smith, afirmando que Jesus teve mulheres. Que heresia de onda! Jesus é santo e a sua mulher, ou a sua esposa, simboliza a sua igreja, os salvos, aqueles que estarão com ele para sempre nos céus. São a noiva do Cordeiro. Jesus, ele é maravilhoso. A Bíblia diz que o Filho é chamado de Deus. Em João 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em 1 João 5,20 diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em Romanos 9, versículo 5 diz que Jesus Cristo é o Deus bendito. Em Tito 2, versículo 13 chama Jesus de grande Deus. A Bíblia responde que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, que ele tem poder para perdoar pecados. Em João 1, do 1 ao 14, Colossenses 1, do 16 ao 17, Hebreus 1, do verso 2 e 1 João 1, do 7 ao 9. Jesus não se casou, para quem não sabe, ele era apenas um convidado nas bodas de Canaã, não um noivo. Marta e Maria faziam parte de uma família amiga de Jesus, sendo elas apenas suas discípulas e não esposas. João 2, do verso 1 ao 12 e João 11, do verso 1 ao 5. Parece que alguns não sabem diferenciar amizade singela de relacionamento sexual. Talvez seja porque estes tenham a mente cauterizada por não conhecerem a pureza do Salvador. Em 1 Timóteo 4, versículo 2. Sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo, a Bíblia responde em Mateus 1,18 e Lucas 1, versículo 31 a 35, que a Virgem daria à luz a um menino, e ele seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco, cumprindo a profecia do profeta Isaías. Jesus, queridos. E eles, até Jesus, eles atacam, dizendo que são ainda a igreja de Jesus Cristo. Se eles mesmos difundem a poligamia, casamento com uma ou mais mulheres, e chegam ao cúmulo de dizer que Jesus Cristo não nasceu da Virgem Maria, que não foi concebido pelo Espírito Santo e que teve mulheres. Então devemos tomar cuidado. Resposta sobre o Espírito Santo e o mormonismo. Ele não é um Deus distinto do Pai e do Filho, como afirma-se. Ele é sim Deus com o Pai e com o Filho. O mormonismo afirma que o Espírito Santo é um ser distinto do Pai e do Filho. Então devemos tomar cuidado, porque ele é sim Deus com o Pai e com o Filho. É um só Deus em três pessoas. É um mistério que, por mais que tentarmos entender a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, jamais com a nossa mente humana vamos conseguir entender, com a nossa mente corrompida pelo pecado, limitada.
O nascimento virginal de Jesus é a obra do Espírito Santo e não do Pai, como afirmam os mormons. Sobre a formação e aumento da igreja, segundo Luiz Berkoff, o Espírito Santo forma e dá crescimento à igreja, o corpo de Jesus Cristo, pela regeneração e pela santificação, e habita nela. 1 Coríntios 3, 16, 12, verso 4, e Efésios 1, do verso 22 ao 23, e o capítulo 2, verso 22. Então devemos tomar cuidado para não sermos enganados, pois eles negam Deus, divinizam homens, falam coisas hediondas do Espírito Santo, de Jesus Cristo, acrescentam coisas na Bíblia, fazem um novo evangelho, afirmam ter visto Deus, fazem profecias que não se cumpriram. É tantas heresias, irmãos, que dificilmente uma pessoa dessa conseguirá a salvação. Por isso vamos vigiar. Em Doutrinas e Convênios, a Igreja dos Mormons é a única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra. Está no livro Doutrinas e Convênios 1, versículo 30. Olha só, é igual a católica, disse, é a única portadora da verdade. Só a misericórdia de Deus, irmãos. Olha o que Smith diz, e o que a igreja ele deveria se unir. Smith então diz: foi-me respondido que não me unisse a nenhuma igreja, porque todas se encontravam em erro. Vejamos o que a Bíblia responde. Aldo Menezes diz que a indestrutibilidade da igreja foi garantida pelo próprio Jesus. Mateus 16, 18, que diz ser ele mesmo o alicerce dela. Ele fala de uma igreja capaz de resistir aos poderes do inferno. Jesus e a sua igreja. Jesus é fiel. Por mais que eles afirmem que a igreja tem erros, ou contém, ou todas estão erradas, eles se afirmam os donos da verdade. Nesse estudo nós vemos, que eu estou só resumindo para os irmãos. Se fosse ler todos os tópicos desse livreto, a qual estou usando de base para esse estudo, eu creio que daria umas 4 horas de ensinamento sobre isso. Mas cabe aos irmãos ter curiosidade de procurar agora se aprofundar mais nesse assunto, porque a Bíblia diz em Provérbios 6:6, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Então se você é preguiçoso, você será enganado pelo diabo. Mas se você se esforçar, buscar a Deus em oração, ler a palavra, Deus vai te conceder vitória, para você não ser enganado pelos falsos profetas. Pois a igreja continua. Em Mateus 28, 19 ao 20, Jesus manda a continuidade da igreja, pregando o evangelho, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a igreja chamada Corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 27, Efésios 4, 12. Então, devemos tomar cuidado. Assim, pois, afirmar que a Igreja dos Mormons, que nasceu só em 1830, é a única igreja verdadeira, não seria o mesmo que mandar todo o restante do povo de Deus para o fogo eterno? Os santos avivalistas, John e Charles Wesley, grandes pregadores como George Whitefield e Charles Haddon Spurgeon, evangelistas como Jim Moody e Savonarola, missionários como Hudson Taylor, que fez missões na China, William Carey, fez missões na Índia, irão todos para o inferno só porque não eram mormons? Seria mais fácil o contrário acontecer. Eles serviriam genuinamente a Jesus com outros milhões de discípulos. A Bíblia responde que a igreja não salva ninguém. Ela é ou não salva pelo Salvador. Ele sim salva, sem ele não há caminho para o Pai. João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora você se escandalize. Em 1887, Andrew Jensen, historiador da igreja mormon, fez uma lista de 28 mulheres que estavam casadas com ele oficialmente. Mas Feck Brody, no seu livro de história, apêndice C, dá uma lista de 48 mulheres que foram seladas ao profeta e com eles unidas em poligamia santa. O nome das mulheres de Joseph T. Smith: Fanny Alger, Lucinda Harris, Prescindia Buell, Nancy M.J. Hyde, Clarissa R. Hancock, Louisa Beeman, Zina D. Jacobs, Mary Ligner, Pat B. Sessions, Delcena Sherman, Senhora Durfee, Sally Gulley, Senhora A.B. Gulley, Senhorita B. Gulley, Elisa Roxey Snow, Sarah Whitney, Sarah
Kingsley, Cleveland, Elvira, Causley, Marta, Mike Brady, Ruth, Desdemona, W. Fulmer, Emily, D. Patrick, Elisa, Almeida, Lucy Walker, Ellen, Maria, Lawrence, Sarah, Lawrence, Flora, Woodworth, Roda, Richards, Els, Melissa, Lott, Fanny Murray, Oliver G. Frost, Mary, Olive Anders, Mr. Edward Bronson, Elizabeth Davis, Mary Hilson, Vina Jakes, Cordelia Morley, Sarah Schott, Sylvia Cecils, Nancy Smith, Johnny Tibbets, Phoebe Watkins, N.M. Winchester, Sofia Holdman. São as mulheres de Joseph Smith, que pregava poligamia. Perdeu só para Salomão, que tinha 1000 mulheres. Poligamia. O livro de Mormon, o próprio livro de Mormon, que condena a poligamia. Veja o que diz Jacó, do livro de Mormons, capítulo 2, 24 ao 27, edição 1981, página 144. Escutai a palavra do Senhor, pois que nenhum homem dentre vós deve ter mais do que uma esposa. Porque o Senhor Deus deleita-me na castidade das mulheres, e as libertinagens são para mim abominações. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Leia ainda Mosias 11, do 1 ao 2, Jacó 3, livro de Mormon, edição 1981. Será que um mormon pode confiar num homem que desobedeceu a escritura, que segundo ele dizia era divina, a não ser que ele não seja inspirada e ele tenha usado para si próprio? O livro de Mormon diz que o líder polígamo conduz o povo ao erro, e teve muitas esposas e concubinas, e levou seu povo a cometer pecados e a fazer o que era abominação aos olhos do Senhor. Conclusivamente, não é este o caso de Smith? Então vemos, irmãos, aí sobre as miserabilidades deste homem. Sobre o casamento eterno. Ensina que o casamento é eterno. Veja Manual do Aluno do curso de Casamento Eterno e Religião. Leia o que a Bíblia responde. Jesus diz que quem crê no casamento eterno está sendo enganado. Seria Smith maior que Jesus? Em quem você acredita? Eu fico com Jesus. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos dos céus. Marcos 12, 24 a 25 e Mateus 22, do 23º versículo até o 33º, nos fala sobre isso, sobre o casamento, que depois que morre, o casamento acaba, a aliança acaba, ele não é eterno. Ensinam o batismo pelos mortos, com base em 1 Coríntios 15, 29. O texto é usado fora do contexto. Primeiro, nesse texto, Paulo apenas questiona a estranha crença de alguns que não criam na ressurreição. Leia 1 Coríntios todo. Segundo a Bíblia, ensina o batismo pessoal ministrado individualmente em vida, após a conversão. Não é possível batizar no lugar de outra pessoa. Cada um dará conta de si mesmo. A Bíblia responde: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, em Marcos 16, 16. Se eu não posso me batizar por alguém que não creu, quanto mais por um defunto, desenterrar a memória dos mortos não cheiraria bem. Resposta sobre a salvação dos mortos. Sobre a salvação pelas obras, a Bíblia responde: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sobre a salvação e a genealogia. Se o trabalho genealógico é tão importante para o mormon, porque a Bíblia responde condenando esta busca genealógica. E o livro de Mormon não fala sobre isso. 1 Timóteo 1,4, Tito 3, verso 9. Sobre a salvação pela fé. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1,16. Sobre a salvação por meio de Jesus somente. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conclusão: o mormon sincero que quer agradar a Deus e não o homem deve firmar sua fé somente na Bíblia Sagrada e nada mais. Creio que com esse breve estudo você pode perceber os erros dessas religiões. Vamos orar para encerrar
esse estudo bíblico e que possa ter te abençoado, e que eu peço que você ore por mim. Ore por mim para que Deus me dê graça, sabedoria, unção, para que continuemos nesse ministério do ensino da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, até a vinda de Jesus Cristo, até a nossa morte. Sempre quando você orar, se lembre de orar por mim, Roberto. Lembre-se sempre de orar por Roberto, esse que pregou esta mensagem pela misericórdia de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por esta palavra. Eu peço ao seu Espírito que desvende os nossos olhos para contemplar as maravilhas de sua lei, para que as caves do engano, as mentiras e os venenos da serpente satânica não nos enganem, meu Deus. E se houver alguém que está ouvindo essa mensagem e está no engano ou pensando em ir para o engano, que a tua mão misericordiosa possa o libertar e o salvar deste engano, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.